Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Achou, diga aleluia. Não achou, diga aleluia também. Não perca a oportunidade de glorificar a Deus, irmão. Não perca, aproveita. 1 Samuel, capítulo 30. Verso 1 até o verso 3 vai ser a base da nossa reflexão. No decorrer da reflexão eu vou falar outros versículos de suporte para você depois estudar um pouco melhor na tua casa. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres, todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade. Eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Até aí, até o verso de número 3. Senhor, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de pregar, de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Me sinto honrado, Deus, e sei que a responsabilidade só aumenta. Por isso eu peço perdão, peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Por isso eu peço que o Senhor me ajude, me dê graça para pregar, Deus, de um jeito simples, claro, objetivo, de maneira que todos os meus irmãos ouvindo, eles entendam, e entendendo, eles tenham condições e coragem de colocar a palavra em prática. Oro por todos que estão aqui dentro desse templo, por todos que acompanham através desse canal no YouTube, por todos que acompanham através da web rádio Raízes de Judá. Que a tua bênção se materialize através da palavra, em nome de Jesus. E todos que concordam com a minha oração, digam amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, olha, a história, mais uma vez, é uma história complexa. É uma história com alguns detalhes que é importante que nós acompanhemos da melhor maneira possível. Por isso eu vou pedir para você evitar de ir ao banheiro, evitar de levantar para tomar água, vou procurar ser o mais objetivo possível, mas quanto melhor for a colaboração de todos, maior será a nossa bênção na noite de hoje. Então, preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que Davi e os seus soldados haviam saído para uma batalha, para uma guerra. Em determinado momento, eles voltam para casa. Só que quando eles voltam para casa, a Bíblia diz que a casa deles, a cidade deles estava saqueada. A família deles havia sido levada, filhos, mulheres. Davi perde as mulheres, Davi perde as filhas, Davi perde os filhos. Não bastasse perder a família, ainda tudo aquilo que deu para eles levarem, eles levaram consigo. E o que eles não quiseram levar, eles queimaram. Isso foi na casa de Davi, isso foi nas demais casas. Os amalequitas fizeram isso. Mas eu acho pertinente
abrir um parênteses para falar de uma situação. Porque Davi estava no exercício dele de rei. Não é a história de quando Davi estava lá no palácio, olhando Batseba tomar banho. Não. Davi não estava fugindo da sua responsabilidade. Pelo contrário. Davi estava no exercício da sua responsabilidade. Tanto ele, quanto os demais soldados que com ele haviam saído da cidade chamada Ziclag. Ele estava no exercício. Enquanto eles estavam no exercício, trabalhando, lutando, guerreando, a Bíblia diz que os amalequitas, eles entram na cidade e fazem uma baderna. Podemos classificar os amalequitas como covardes. Covardia isso. Covardia. Eles podiam ter ido até aquela cidade quando Davi estava na cidade, quando os demais soldados estavam na cidade, quando a cidade estava protegida. Eles podiam ir e assim lutar. E de repente, dentro da luta, se eles conseguissem vencer Davi e os seus valentes, eles pegariam aquilo que eles queriam, mas não se comportaram dessa maneira. Não agiram dessa maneira. Eles agiram covardemente. Covardemente. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Irmão, irmã, preste atenção numa coisa. Muitos de vocês estão aqui hoje, eu sei disso, pessoas que estão nos acompanhando pela web rádio, pelo canal no YouTube, pessoas que estão ouvindo essa palavra, foram saqueadas de maneira injusta, foram roubadas de maneira injusta, tiveram perdas de maneira injusta, foram afetadas de uma maneira covarde. Vou dizer para você algumas maneiras como o inimigo pode trabalhar para atrapalhar a vida de alguém. Quando a esposa com o marido, por exemplo, começa usando o exemplo da família, a esposa com o marido estão bem. Quando está tudo bem entre a esposa e o marido, a probabilidade de um espírito mau entrar e fazer bagunça no casamento é pequena, não é? Está tudo bem, está tudo bem. Ele olha para ela, sai coraçãozinho do olhar dele. Ela olha para ele, sai coraçãozinho do olhar dela. Aquele olhar 43, de um para com o outro. O inimigo vai achar brecha aí, ocasião aí? Claro que não. Claro que não. Mas olha como que ele age sorrateiramente. Por algum motivo, por alguma bobeirazinha, ela e ele acabam se desentendendo. Coisa boba, coisa passageira, que logo se resolve. Mas nesse momento que houve um desacerto entre um e o outro, é aí que ele entra. É aí que ele entra e ele fala: por que você não arruma outra, hein? Por que você não sai agora e não vai procurar alguém aí na rua? Você vai achar alguém, vai na lanchonete, vai no bar, vai na boate, vai na danceteria, vai no shopping, vai em algum lugar que tem alguém esperando por você. Ele é esperto, ele sabe como trabalhar. Entra lá, vai navegar que você vai encontrar alguém. Ele age assim. Ele age sorrateiramente. Quando o pai e a mãe estão bem com o filho, dificilmente ele vai conseguir uma brecha para trabalhar ali naquela casa. O pai e a mãe estão bem. A Bíblia diz assim, aonde existe comunhão, Deus determina bênção. Então, se tem comunhão entre o pai, a mãe, o filho, a filha, a família de uma maneira geral, ele até pode tentar alguma coisa, mas logo ou os filhos ou os pais colocam por terra aquela investida e pronto, não prevalece.
mas é o filho da uma bobeira, é a filha da uma bobeira, é o pai ou a mãe da uma bobeira, que ele entra rasgando para estragar a família. Aí ele fala: você fica aí obedecendo seu pai, você fica aí obedecendo sua mãe, você fica aí com esse negócio de honrar o coroa. É assim que ele age. Aí ele fala: se eu fosse você, eu já tinha saído de casa faz tempo. Se eu fosse você, eu já tinha ido cuidar da minha vida faz tempo. Fica aí. Quando está tudo bem, ele não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Ele fica esperando a melhor hora. Ele fica esperando a melhor oportunidade. Na melhor oportunidade ele entra. Quando você está bem na empresa, irmão, quando você está bem na empresa, irmã, ele até pode tentar qualquer situação, mas logo você fala: eu amo meu patrão, eu amo minha patroa, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo meu amigo, minha amiga de trabalho. Ele tenta de alguma maneira, mas você fica firme ali e fala: não, cai fora, diabo, você está querendo me atormentar, mas cai fora que aqui você não vai ter espaço não. Mas dê uma bobeirazinha no trabalho, aconteça alguma situaçãozinha assim, qualquer situaçãozinha, ele fala: também você fica aí trabalhando igual tonto, você ganha uma mixaria e está aí honrando o teu patrão. Também você fica aí se matando de tanto trabalhar e você nem reconhecido é. Você está entendendo? Ele não é bobo, o inimigo, o nosso inimigo, que a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Se tem uma coisa que ele é paciente. Coisa que muitos crentes não são, e deveriam ser. Mas ele é paciente, ele espera. Assim foram os amalequitas. Os amalequitas, eles de bobo, eles não tinham nada. Eles iam lutar com Davi, para quê? Eles sabiam que onde Davi lutava, Davi ganhava, Davi vencia. Eles iam lutar com o exército que com Davi andava. O exército de Davi era imbatível, conhecido como os valentes de Davi. Eles não eram bobos. Nós irmos lutar com Davi e com os seus valentes, nós vamos perder, nós vamos apanhar, nós vamos tomar uma coça, nós vamos tomar um couro, eles vão dar um fecha em nós, e nós vamos voltar, nem vamos saber onde que é a nossa casa, vamos perder até o rumo de casa. Ficaram esperando uma oportunidade. Assim o inimigo acabou tomando posse de algo ou alguém na vida de muitas pessoas que estão nessa campanha, sorrateiramente, de uma maneira esperta, astuta. Na hora em que menos o irmão ou a irmã esperava, ele chegou e agiu. Pois bem, vou mostrar para você na Bíblia como é que Davi se comportou mediante essa situação. Davi perdeu muita coisa, irmão. Davi perdeu a cidade que Davi estava estabelecido, ela foi queimada. O que eles não quiseram levar, eles queimaram. A família de Davi foi levada, esposa, filho, filha. Dos demais soldados, tudo, mesma coisa. Foi uma tragédia total. Mas vamos ver como é que Davi se comportou, porque essa história ela fala de restituição. Só por mão para a irmã não dormir do teu lado, aí fala assim, vamos aprender com Davi. Amém? Então, primeiro lugar, está no verso 4, eu li até o verso 3, fiz uma introdução com você dentro daquilo que nós lemos, agora nós vamos dar continuidade pontuando. Então, no verso 4, diz assim, olha, de 1 Samuel 30 mesmo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais força para chorar. Primeiro ponto, anota aí. Davi externou seu sentimento e chorou. Davi perdeu? Sim, perdeu. Davi estava na roça? Sim, estava na roça.
Davi passou um aperto tremendo? Sim, passou um aperto tremendo. O que Davi fez? Ele falou: eu sou o homem de aço, e eu não sinto nada disso. Foi isso que ele fez? O que vem de baixo não me atinge. Foi isso que Davi fez? Davi pegou e Davi chorou, mas ele chorou, mas ele chorou, mas ele chorou, mas ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou até a força dele acabar. Davi chorou, irmão. Em primeiro lugar, ele externou o sentimento dele. Tem gente que tem aquela coisa assim, ó: ah, não, eu não posso, eu tenho que me mostrar firme, eu tenho que me segurar. Vai se segurar para quê? Para ficar doente? Chora, irmã. Chore, irmão. Chore. Mostre, demonstre que você não está bem. Demonstre que você está mal. Externe. Ai, mas se alguém ver eu chorar, o que vão pensar de mim? Você está preocupado com o que vão pensar de você? Aprenda com aquele que foi restituído. E a Bíblia diz que Davi chorou, e é bom porque tem homem que fala: não, homem não chora, homem não... Que homem não chora? Homem chora sim, homem mole que não chora. Homem vencedor chora. A Bíblia diz que Davi chorou. E não conheço nenhum outro homem na Bíblia mais vencedor do que Davi. Tudo quanto era a guerra que Davi foi, Davi vencia. Todo mundo tinha medo de Davi. Davi era uma pessoa verdadeiramente acima da média. Então, em primeiro lugar, chora, irmão. Chore. Fala para quem está do teu lado: chore. É isso. Mas não é agora, né, irmão? Depois você chora. Chora, mas chora mesmo. Só que tem o segundo passo. Tem o segundo passo. Versículo 6, ó. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Olha o que aconteceu. Davi foi, ele estava fora da cidade. Junto com ele estavam os soldados, os homens que o acompanhavam. Aí o que aconteceu? Esses homens ficaram bravos com Davi. Puxa vida, nós saímos com você, agora, ó a situação que nós estamos, nós vamos pegar você, Davi. Davi ele ficou chateado, ele ficou triste com aquela situação que ele estava sofrendo, mas além de tudo ainda ele estava numa situação ali complicada. Mas ó, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Justo, sem nenhuma novidade. Os homens estavam tristes por causa da família deles. É lícito. Mas olha o final do texto que diz: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Primeiro lugar, Davi fez o quê? Chorou. Mas chorou pouco, amém? Não, chorou até não ter força mais. Só que ele ficou chorando a vida inteira. Foi isso que ele fez? De jeito nenhum. A Bíblia diz que logo em seguida ele se fortaleceu no Senhor. Tem gente que está chorando a vida inteira, chorando. Você encontra com a pessoa, 2 anos depois, e aí, 5 anos depois, 10 anos depois, fala para quem está do teu lado, fala: vai chorar, pode chorar, mas não precisa chorar a vida inteira. Davi ele chorou, irmão, e é lícito, nós devemos, é saudável nós externarmos o nosso sentimento. Cientificamente é comprovado que a pessoa que externa os seus sentimentos, ela se vê livre de muitas doenças, inclusive o câncer. Isso é comprovado cientificamente. Que existem determinadas doenças que só nascem na vida de uma pessoa, porque a pessoa ela se fecha de um jeito tal que ela não fala, ela não se expõe, ela é aquela pessoa toda fechada, Não, irmão, não, chore, mas não fica chorando a vida inteira não. Chora o suficiente, aí depois você vai se fortalecer no...
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu poder. O que é o poder de Deus? Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus. Vai se fortalecer em Deus, vai buscar em Deus a sua força, vai buscar na palavra de Deus a força, vai se colocar em pé, irmão. Você é filho de Deus ou não é? Sim ou não? Então você vai buscar força na palavra do seu pai. Ah não, pastor, eu não sou filho de Deus. Então está na hora de ser, porque ele está de braços abertos te esperando. Primeiro, chorou, externou sentimento. Segundo, se fortaleceu no Senhor. Terceiro, 1 Samuel 30, verso 7 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Éfode era a roupa que se costumava usar para consultar a Deus. Então, quando Davi se viu naquela situação complicada, o que ele fez? Procurou o sacerdote. Davi era rei. Quem oficiava diante de Deus era o sacerdote. No aperto, o que Davi fez? Procurou o... No aperto, Davi não procurou a primeira pessoa que ele encontrou na fila do supermercado. No aperto, Davi não procurou a primeira pessoa que sentou do lado dele no busão. No aperto, Davi não procurou a primeira fofoqueira que apareceu no caminho dele. Davi, no aperto, ele foi procurar o sacerdote. Posso te falar uma coisa? Quem é que você tem procurado nas horas do seu aperto? Posso te falar uma coisa? Posso te provocar? Da parte de Deus, sim ou não? Se você falar que não, eu vou provocar do mesmo jeito. Quem é que tem sido o sacerdote, o homem de Deus, aquele que Deus tem usado para falar contigo, irmão? Aonde é que você está buscando palavra? Onde? Outro dia eu falei de uma pessoa que foi buscar a palavra na feiticeira. Meu Deus do céu, ela foi na feiticeira, a feiticeira falou: você é louca, vai lá na igreja onde você está, o seu pastor é joia. Bem feito. Bem feito. Quem é que tem sido usado para direcionar sobre a sua vida a palavra de Deus? Quem é que é o seu sacerdote? Silas Malafaia não é seu sacerdote. Não é o homem que Deus constituiu como um líder sobre a sua vida. R.R. Soares não é o sacerdote constituído por Deus sobre a sua vida. Valdemiro Santiago não é o sacerdote que Deus constituiu sobre a sua vida. Edir Macedo também não é. Se eles são, por que você está aqui? Por que você não está lá? Davi, ele foi procurar o sacerdote. Tem gente que não valoriza isso, e por isso a vida vive bagunçada. Com outras palavras, Davi, ele sabia da importância de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Tem gente que está desprotegida espiritualmente. Não, na minha vida não, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém que mande em mim, não preciso de ninguém que fale nada. Fica então deixando os capetas chegar e te atormentar. Davi, ele foi no sacerdote. Abiatar, traz a roupa, traz o éfode, porque nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos buscar de Deus uma direção. Primeiro, ele chorou.
Segundo, se fortaleceu no Senhor. Terceiro, procurou a cobertura espiritual sobre a vida dele. Quarto, ele consultou ao Senhor. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. Ele disse, o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Ele consultou ao Senhor. Sabe, a gente aprende. É só ir olhando os exemplos, tal, a gente aprende. Tem pessoa que primeiro namora, tal, se enrola, se embola, vira aquele balaio de gato. Aí depois vem: pastor, o que o senhor acha, hein? Mas primeiro se enrola tudo, para depois vir perguntar o que é a palavra de Deus para essa situação. Antes de qualquer coisa tem que consultar o Senhor. Davi estava sem esposa, sem filhos, sem filha, sem casa, sem os vizinhos, sem os colegas, com um monte de gente ainda na orelha dele. Ele podia falar: não, eu vou passar a guerra e eu vou ganhar essa guerra, eu vou pegar esse povo aí. Foi isso que ele fez? Ele foi perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor me diz? Vou ou não vou? Saio para essa peleja ou fico? A gente vê, o pessoal faz tudo o contrário. O pessoal primeiro vai e compra, para depois perguntar: pastor, o que o senhor acha? Foi uma boa ou não foi uma boa? Mas agora já comprou. Primeiro a pessoa vai e faz, daí ela vem e fala: ai, o que o senhor acha? Eu não sei. Tem tudo na contramão. Pôs a carroça na frente do burro. Tudo que você for fazer, irmão, você pergunta para Deus. Ah, mas se Deus não responder, você espera, ué. É esperar. A gente tem visto um povo que vai fazendo, e depois vai embolando tudo, daí vem: então Deus, o que o senhor acha? Deus, resolve isso, resolve meu casamento, resolve minha empresa, resolve meu negócio, resolve minha saúde, resolve. Mas a pessoa faz tudo o que ela quer fazer, depois ela quer que Deus resolva, como se Deus fosse funcionário dela. Dá para se ligar que Deus é Deus? Tem pessoa que está aqui agora querendo que Deus restitua, mas só está precisando ser restituído por conta disso, por conta de ter ido e feito sem querer saber o que Deus pensava. Aí deu tudo errado, perdeu tudo, zebrou tudo. Aí vem: ai Deus, restitui, quero de volta o que é meu. E Deus olha e fala: mas olha, essa turma não é fácil. Deus olha e ele simplesmente ele vê dessa maneira. Ele está falando com você agora, irmão. Ele está me usando para te falar que ele não gosta desse procedimento. Você entendeu ou não entendeu ainda? Ele está me usando para te alertar que esse procedimento de fazer, se enrolar, para depois me perguntar o que Deus acha, é o procedimento que ele não aprova. Vamos recapitular? Primeiro, externou o sentimento, chorou. Segundo, se fortaleceu no Senhor, não ficou chorando a vida inteira. Terceiro, procurou a cobertura espiritual. Quarto, consultou ao Senhor, quis ouvir a voz de Deus. Quinto, 1 Samuel 30, verso 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que ficaram atrás. Partiu Davi sozinho em direção aos amalequitas. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi partiu com mais
uma pessoa ao lado dele. É isso que a Bíblia diz? Partiu Davi e mais? A gente aprende. Fala para quem está perto de você. Fala assim, ó, Davi não foi sozinho. Davi sabia da importância de andar em conjunto, irmão. Davi sabia da importância do trabalho em conjunto. Por isso que tem família que está passando um aperto tremendo. Porque a esposa, ela quer andar sozinha, ela quer fazer as coisas sozinha, ela quer se resolver sozinha, ela não quer saber de falar nada para o marido, ela não quer saber de compartilhar nada, ela pega, vai e faz, depois que ela fez, aí ela vem, surpresa! Tinha coisa para fazer aqui, ó. Tinha uma batalha, mas ele foi sozinho? Nanani. Ele foi com mais 600 pessoas para a batalha. Sabe, irmão? A gente aprende que quem quer andar em vitória não pode querer andar sozinho. Tem que aprender a andar em grupo. Ah, não gosto, eu prefiro sozinho, porque as pessoas elas só atrapalham. Então fica sozinho, passando um aperto atrás do outro. É melhor andar sozinho, que aí passa aperto sozinho, pelo menos não põe os outros no aperto. Davi, eu vou. Pessoal, vamos junto. As suas mulheres estão lá. Seus filhos estão lá também. Suas filhas estão lá também. Não demorou nada, estava todo mundo junto com ele. Não faça nada sozinho. Não ande sozinho. Lógico que você tem que observar bem com quem você anda. Lógico que a Bíblia adverte acerca das pessoas que estão à nossa volta. É lógico. Salmo 1 fala disso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Adágio popular diz assim: quem com porco anda, come farelo. Isso é um ditado popular, não está na Bíblia. Um outro ditado popular diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então não adianta, não, eu sei bem quando. Olha bem com quem você anda. Olha bem quem é a sua companhia. Procure boas companhias e ande sempre junto. Vai para a guerra junto. Vai para a guerra junto com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha. Vai para a guerra junto com o patrão, com a patroa. A empresa está quebrando. Junta com a patroa na guerra, irmão. Você está junto. Está todo mundo junto. Nós estamos juntos. Então, ele não foi sozinho. Outra situação que Davi nos ensina, ó. Versículo de número 10. Perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens. Quantos? Mas não era 600? Sim, era 600. Mas e agora? São só 400? Sim, são só 400. Pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Saíram em 600. No meio do caminho, 200 estava cansado. O que Davi fez? Davi falou: bom, quer saber? Se não vai todo mundo, então não vai ninguém. É isso que o Davi falou? Não. Vocês estão cansados? Estamos. Nós não aguentamos mais. Não tem problema nenhum. Tem a nossa bagagem, tem um monte de coisa aí. Vocês ficam aí. Cuida direitinho para nós, que nós vamos e vamos voltar. Davi, anota o outro ponto aí, ó. Ele seguiu mesmo tendo perdas. Perdeu 200 homens. Mas ele não parou. Tem gente que perde qualquer coisinha. Ah, não quero mais saber. Agora é 8 ou é 80. Qualquer perdazinha que a pessoa tem, ela já vai. Ah, não quero mais saber disso. Não, já desisti, já desanimei. Ia eu e mais não sei quem. Tal pessoa falou que não vai. Então também eu não vou e pronto. Tem gente que é assim. Tem gente que é 8 ou é 80. Não sabe lidar com a perda. Irmão, na nossa caminhada de fé nós vamos ter perdas. Nós temos que saber lidar com isso. Nós não podemos ser dodóizinho. Qualquer perda que nós temos, então, agora não quero mais nada. Agora não quero mais saber. Ô louco! Olha como que Davi fez. Perdeu 200. 200, hein? Mais do que nós estamos aqui hoje. Perdeu 200. Não tem problema nenhum.
fica aí, pessoal, que nós vamos. Tem mais 400. Vamos seguir a caminhada. Outra situação, ó. Verso 15 de 1 Samuel 30. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Ele encontrou com uma pessoa no meio do caminho. E disse-lhe: por Deus, jura-me, não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. Descendo, te guiarei a essa tropa. Olha Davi pedindo orientação. Ele encontrou com o rapaz, ele falou, ele já tinha pedido orientação de Deus. Deus, eu devo ir ou não? Deus falou, pode ir, tranquilo, vai na bênção. Está seguindo, ele não está sabendo onde que está o exército amalequita. Aqueles que acabaram com a cidade dele, pegaram a família e tudo mais. Ele encontra com alguém no meio do caminho. Ele fala, eu estou procurando os amalequitas, vou pegar eles. Só que eu não sei onde que eles estão. Você sabe onde eles estão? Eu sei onde eles estão. Mas então me mostra, me ensina, me mostra o caminho. Ele é humilde o suficiente para pedir orientação. Tem gente que acha que sabe tudo e não é capaz de ouvir uma outra pessoa ensinar. Davi, ele foi humilde. Quem é que era Davi, irmão? Davi era rei ou não era rei? Sim ou não? Mas olha só, o rei humildemente pedindo uma informação. Você sabe onde que eles estão? Dá para me ajudar? Agora tem pessoa que não sabe fazer, mas não é capaz de perguntar. Tem pessoa que prefere, não, eu prefiro fazer errado do que pedir ajuda. Mas que coisa, pede ajuda e faz direito. Não, eu não quero ajuda de ninguém, vou ficar procurando. Nem que tenha que morrer eu e os 400 de fome, de cansado atrás desse povo. Tem gente que é assim. Tem gente que prefere sacrificar tudo e todos do que pedir ajuda, do que aprender com alguém. Fala para quem está perto de você aí, vai. Fala assim, ó, seja humilde para aprender, viu? Aí, ó o resultado. Ó, só para recapitular. Chorou, se fortaleceu no Senhor, buscou cobertura espiritual, buscou de Deus uma palavra, uma direção, uma orientação. Ele seguiu, mesmo perdendo alguma das pessoas que estavam com ele ali, ele seguiu. Ele foi humilde para pedir ajuda para alguém que ele encontrou no caminho. Resultado disso tudo está no verso 17, ó. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelo, fugiram. Quem estava a pé tomou uma surra. Quem estava a pé apanhou de Davi e do povo. Ó o resultado. Ó o resultado. Só quem tinha camelo, e o camelo na época era um dos meios de transporte, conseguiu fugir. Os demais, a Bíblia diz que Davi feriu todos. Todos. Ou seja, versículo 18, e para nós finalizarmos, restituição completa, ó. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. Olha, a gente aprende, sabe? Porque agora vem a aplicação para nós podermos finalizar e orar. Tem pessoa que vem para dentro da igreja e pensa assim, não, eu só vou lá na igreja que vai acontecer, que vai dar certo. Irmão, não é só vir na igreja não. Você tem que lutar. Você tem que se posicionar. Você tem que estar preparado para a batalha, para a guerra. Você tem que fazer a sua parte. Olha o exemplo do rei Davi. Você tem que se movimentar, você tem que se mexer. Oxe, Deus vai me usar para te dar a palavra. Deus está me usando para te dar a palavra na noite de hoje. Tem te dado palavra nos demais dias. Você não pode ficar... Tem uma música que diz assim, ó, que é a respeito de Davi, dessa passagem. É um corinho que diz: eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar. Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar com a vitória nas mãos
que Jesus Cristo vai me dar. Parado ninguém consegue nada, as coisas de Deus são pela fé. Não adianta chorar, é preciso lutar para se ter o que quer. A vida na terra é uma guerra, e só quem luta pode vencer. E quem crê em Deus tem vitória, não aceita a derrota, não aceita perder. Irmão, irmã, parado ninguém consegue nada. Deus não te chamou para ficar olhando o inimigo saquear a tua casa. Deus não te chamou para ficar olhando o inimigo saquear o teu casamento. Deus não te chamou para ficar olhando o inimigo saquear os teus filhos. Deus não te chamou para ficar olhando o inimigo saquear os seus bens e ficar parado, deitado eternamente em berço esplêndido. Deus libera sobre a sua vida na noite de hoje a palavra da vitória. Você, irmão, vai perseguir os seus inimigos. Você vai perseguir aquilo que tiver que ser perseguido, e só vai voltar a hora que tiver com a bênção por completo na sua mão. Oh, é? Deus está liberando sobre você essa palavra. E essa palavra é para te colocar verdadeiramente em pé. Agora é com cada um. É com cada um. Nós fomos chamados para... esse é o momento da restituição. Esse é o tempo da restituição. Tem gente que vai perdendo, e a pessoa fala assim: ai, perdeu, e agora? Ai, então fazer o quê, né? Deus sabe todas as coisas. Aí perdeu, ai, perdi mais um, tudo bem, né? Se Deus quis assim, aí perdeu de novo. Tem gente que só vai perdendo, e não se posiciona. Não se coloca como Davi. Davi, chegou na casa dele, tudo queimado. Cadê minha mulher? Os amalequitas levaram. Cadê meus filhos? Os amalequitas levaram também. E as minhas filhas? Os amalequitas levaram também. Minha televisão de 48 polegadas de LED, Ultra HD, os amalequitas não quiseram levar não, eles tacaram fogo nela. Cadê minha cama King? Os amalequitas também não quiseram levar não, tacaram fogo nela. Minha geladeira de não sei quantas portas e até botão para ligar e desligar, os amalequitas não quiseram levar, tacaram fogo nela. Cadê meu tablet? Esse os amalequitas levaram. Ah, miseráveis, vou persegui-los até onde eles estiverem. Vou pegar minha família de volta, meu tablet de volta, meu tênis Nike de volta, vou pegar tudo de volta. E a Bíblia diz que Davi voltou, assim Davi salvou tudo quanto os amalequitas tomaram.